profeta Isaías, capítulo de número 53, o capítulo 53, versículos 1 até o versículo número 12, nós iremos ler, profeta Isaías. A palavra do Senhor diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Vamos para o texto da doutrina da palavra de Deus. Seguimos a série de pregação doutrinal, também chamada pregação catequética. Dia do Senhor, de número 15. Dia do Senhor, de número 15. O que você confessa quando diz que ele, falando acerca de Jesus, padeceu? Resposta: durante todo o tempo em que viveu sobre a terra, e especialmente no final, Cristo suportou no corpo e na alma a ira de Deus contra o pecado de toda a raça humana. Assim, por seu sofrimento, como único sacrifício de expiação, ele redimiu o nosso corpo e a nossa alma da condenação eterna e conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Próxima pergunta, 38, e sua resposta. Porque ele padeceu sob o julgamento de Pôncio Pilatos? Resposta: embora inocente, Cristo foi condenado por um juiz terreno, e assim ele nos livrou do severo juízo de Deus que haveria de cair sobre nós. Pergunta 39, sua resposta. Há algum sentido especial em Cristo ter sido crucificado e não ter morrido de outro modo? Resposta: sim. Por causa disso, tenho a certeza
de que ele levou sobre si a maldição que estava sobre mim, pois quem era crucificado era maldito de Deus. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, essa pregação, apesar de estar dentro do nosso calendário, bem próxima ao Natal, ela seria uma pregação bem prática para quando o Senhor Jesus Cristo, para cumprir as profecias, padeceu. Mas o Senhor nos traz esse calendário bem próximo ao Natal, e isso é muito bom para que nós não caiamos no erro que o mundo cai. O mundo no Natal. Natal fazia parte dos atos redentivos do Senhor, que o levaria a outro ato redentivo, outro ato da salvação, outro ato do nosso resgate, que é o ato dele padecer por nossas transgressões. Esse ato que fora anunciado pelo Senhor desde Gênesis. Vocês sabem muito bem disto. A primeira pregação do Evangelho é Gênesis capítulo 3, versículo número 15. Quando o padecimento do Senhor, ele já é proclamado a Satanás e proclamado aos nossos pais Adão e Eva, que foram os causadores, os agentes, e nele estávamos representados, de se unirem a Satanás e se lançarem debaixo da maldição de Deus por causa da transgressão do pecado, do primeiro pecado, quando nossos pais, na pessoa de Adão, tomou o fruto que o Senhor disse que não devíamos comer, e comeu, e assim morreu. Cumprindo-se a fidelidade de Deus, Deus os matou e trouxeram sobre si, sobre a descendência deles e sobre toda a criação, a maldição de Deus, a ira de Deus. E por isso que a Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos são e foram da glória de Deus. Mas naquele momento, quando nós podemos ver a nossa miséria, podemos ver quando nos colocamos debaixo da maldição e da ira de Deus, naquele mesmo momento o Senhor se mostra na sua graça, o Deus Salvador, na sua bondade, o Deus Salvador, e Ele promete a vinda do descendente da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que seria o padecedor pela nossa salvação, porque no seu ato de esmagar a cabeça da serpente, ele teria o seu calcanhar ferido. Ali nós temos a primeira pregação do padecimento de Jesus, e esse padecimento foi manifestado e pregado aos patriarcas, foi manifestado e pregado em todas as cerimônias sangrentas do Antigo Testamento, quando nós víamos animais inocentes derramando o seu sangue, e tendo o seu sangue derramado por pecadores. Em todo o sistema sacrificial do Senhor, estabelecido para o culto no Antigo Testamento, ali tínhamos a pregação do padecimento de Jesus, a pregação do sofrimento do nosso Salvador, a pregação que diria que sem derramamento de sangue, sem o sofrimento do inocente, não haveria remissão de pecados. Cada boi, cada ovelha, cada bode, cada pombo, o sangue da circuncisão, todo aquele sangue mostrava o padecimento do Salvador. E podemos dizer que toda a Escritura fala sobre esse padecimento, toda a Escritura do Antigo Testamento, porque toda a Escritura, a lei, os salmos, os profetas falavam de Jesus. Desse Jesus que padeceu a ira de Deus em meu lugar, em seu lugar. O tema da nossa pregação nesta manhã é este: Jesus padeceu a ira de Deus em meu lugar. Isso é uma confissão particular da igreja cristã. Jesus padeceu a ira de Deus em meu lugar. E esta confissão, ela não é uma criação da igreja cristã. Como nós já vimos, Deus já falava dessa
dessa morte, desse padecimento do Senhor, desse sofrimento do Senhor em nosso lugar, recebendo a ira de Deus em nosso favor, recebendo a maldição de Deus, para que essa maldição fosse retirada de sobre nós. E dentre os profetas, nós temos o profeta Isaías, e o profeta Isaías que profetizou no 8º século antes de Cristo. Veja, 8º século antes de Cristo. Seu ministério foi de 740 a 686 antes de Cristo. Ele pôde ver como uma visão Jesus. O Isaías 53 é a visão de Isaías acerca daquele servo que seria rejeitado pelo seu povo, aquele servo que padeceria pelo pecado do seu povo, aquele servo que, como ele viu, não tinha aparência nenhuma, que, como ele viu, não foi crido por sua igreja, por seu povo Israel, aquele servo que não era atrativo, aquele servo que vinha como algo de fato desprezado, rejeitado dentre todos os homens. Homem que não era sofisticado como os doutores da época, que haviam perdido a humildade que deve ser peculiar aos pastores da igreja, e se envaideceram e se enlouqueceram por suas posições, e assim puderam esquecer os seus ofícios. Mas Jesus, ele veio, e Isaías viu Jesus. Isaías viu Jesus naquele seu estado de padecimento, no seu estado de sofrimento, no seu estado quando ele pôde suportar a ira de Deus, mas a ira de Deus não contra ele, a ira de Deus contra nós, seu povo. No versículo 4, Isaías diz: certamente ele fala sobre o servo sofredor, esse desprezado pelos homens. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa é a visão dele. Um homem desprezado pelos homens, mas um homem também ferido, oprimido, aflito, um homem padecente, porque Deus o afligiu, porque Deus o feriu, porque Deus o oprimiu. E Deus o fez todas essas coisas terríveis. Você imagina Deus afligindo uma pessoa? Você imagina Deus ele ferindo alguém? Imagina Deus oprimindo. Você pode imaginar como isso dói quando isso é feito por outra pessoa. Quando o seu marido, ou a sua esposa, ou seus pais, ou seu patrão, ou qualquer outra pessoa da terra lhe aflige, lhe fere, lhe oprime. Você acha que isso dói? E dói mesmo. Quem já passou por essas coisas sabe o quanto dói que outro ser humano faça isso com você. Agora imagine Deus. Imagine que aqui Isaías vê o servo sofredor sentindo aquilo que nós podemos imaginar de dores agudas, inomináveis, que não podem ser nominadas, que não têm palavras, que nós expressamos e nós reduzimos em uma só palavra, chamando inferno. O salmista vê que este servo sofredor, ele está sentindo não outra coisa, quando fala que ele foi aflito, quando fala que ele foi ferido, quando fala que ele foi oprimido, a não ser dizendo, ele teve laços infernais amarrando a sua alma. Nada que você possa imaginar. Toda aflição, todo ferimento e toda opressão que você surgiu
possa ter provado na sua vida, surgiu em sua vida, não é comparado a isto que Isaías vê sobre o servo sofredor. E olhe que ele só vê aquilo que ele está presenciando na cruz, especialmente, sem precisar o que ocorria na alma. Porque Isaías vê, e as suas palavras mostram a intensidade de todo o sofrimento. Claro que ele está falando que na alma do Senhor o sofrimento era infernal, claro, mas o que Isaías vê, as palavras até do Senhor não conseguem transmitir a profundidade do inferno de que é ser aflito, ferido e oprimido de Deus. Por isso que quando nós pensamos em nossas aflições, nossos ferimentos causados por outras pessoas, nossas opressões, nós devemos recorrer a Cristo e olhar para Cristo e dizer: Senhor, essas aflições, esses ferimentos e essas opressões eu mereço, porque eu sou um pecador. Mesmo que seja por meio de injustiça de outras pessoas que façam essas coisas contra nós, mas eu sou um pecador, sou uma pecadora, e eu mereço todos os sofrimentos nesta vida e na vida eterna. Eu sei disto. Mas estes meus sofrimentos são o salário do meu pecado. E por isso me faz olhar para os sofrimentos daquele que tu afligiste, daquele que tu feriste, daquele que tu oprimiste, que era inocente, que não tinha culpa, que era sem pecado, que dolo algum foi achado em sua boca, nunca enganou ninguém por seu falar, todas as suas obras mostravam o amor dele por Deus e por mim, ele cumpriu toda a tua lei, e por isso o Senhor me faz fixar nessas aflições, nesses ferimentos e nessa opressão que Jesus sofreu para mim, para que em meio às minhas aflições, meus ferimentos e as minhas opressões, eu possa ter uma lágrima acridoce, doce e salgada, e eu possa te louvar. Isaías viu, Isaías olhou, Isaías estava vendo. Ele estava assim sendo aflito, ferido e oprimido, não por causa das transgressões dele, porque ele nunca transgrediu, mas porque ele tomou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Enfermidades e dores que são símbolos e sinais, ilustrações da nossa situação em pecado, porque o próprio Isaías vai dizer que nós estamos todos chagados pelo pecado, da cabeça à planta dos pés. Nós por nossas transgressões, mas Ele tomou sobre si as nossas dores. E as pessoas, e Isaías estava descrevendo aquilo que foi visto na Semana da Paixão e na cruz, quando todos começaram a ver que ele estava aflito, ele estava ferido de Deus, ele era como um maldito, como um leproso, e ele era oprimido. E isso porque, versículo 5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, o castigo que de fato nos reconcilia com Deus, nos torna propício a Deus, a punição que satisfaz a ira de Deus e por isso nos traz a paz, estava sobre ele, e por suas feridas, por suas pisaduras, por seus hematomas, nós fomos sarados das nossas enfermidades e das nossas dores. Você pode imaginar isto? Foi Jesus que fez isso por você.
Muitos cristãos não entendem isso. Nós estamos no catecismo observando o 4º artigo do credo apostólico. O que é que diz o 4º artigo do credo apostólico? Diz assim: creio que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado. Se você perguntar a muitos cristãos hoje que confessam isso, aqueles que confessam nos seus cultos, aqueles que confessam na sua missa, o que significa isso? O que significa dizer que você crê que Jesus ele padeceu debaixo, sob o poder de Pôncio Pilatos e que Jesus foi crucificado? O que significa? Qual a importância disso para a sua salvação? O que implica isso em relação à sua doutrina da salvação? Muitos cristãos vão dizer, não sei. Apesar de confessarem o credo. Mas as Escrituras nos explicam o que significa isso. E o nosso catecismo é um modo de sistematizar aquilo que significa confessar que Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado. A pergunta e resposta 37 nos dá e nos extrai a doutrina que está em Isaías 53. A doutrina que na Bíblia está espalhada e que Isaías viu em forma de sua visão e nos pregou primeiramente a Israel e depois prega a nós. E o catecismo, na pergunta 37, ele vai nessa palavra que nós estamos ouvindo desde a introdução, padeceu. E ele mostra que toda a vida de Jesus, não só um momento em particular, quando ele estava lá na cruz, um momento mais agudo desse padecimento, mas ele nos amplia a visão para aquilo que também Isaías viu. Jesus era conhecido por Israel. Nós estamos tendo as pregações no domingo à tarde, sobre o ministério de Jesus segundo Mateus. E nós vimos quantas pessoas conheciam Jesus em Israel, vinham de todos os lugares de Israel, mas não só de Israel, de fora de Israel também. Os gentios iam até Jesus porque ouviram dele e o povo estava o desprezando. Hoje à tarde nós temos a pregação da última semana de Jesus. E nós vamos ver como o povo também estava no caminho do seu desprezo. E nós vemos que não era só na cruz, mas a vida de Jesus foi uma vida de padecimento. O nosso catecismo diz, durante todo o tempo em que viveu sobre a terra, todo o tempo. Quantas crianças aqui? Crianças, quantas crianças? Quantas de vocês? É claro que vocês não lembram, né? Porque eu não lembro também quando eu nasci. Mas quantas de vocês nasceram em um estábulo? Quantas de vocês nasceram e foram depositadas não num berço, mas num lugar onde burros, cavalos comem? Vocês já chegaram perto de um estábulo? Não é cheirosinho como nós vemos no presépio. Não é bonitinho. Você já chegou perto de um cavalo no final do dia? Você já sentiu o cheiro do cavalo e de outras coisas mais do cavalo? Terrível. Imagina uma mulher grávida de 9 meses para dar luz e chegar num estábulo porque não havia lugar para ele nas hospedagens. Ele já começou a ser negado pelo seu povo ali. E ele ser colocado para ter um castelo, não ser depositado em um berço de ouro, o rei do universo, mas numa estrebaria, lá onde cavalos, mulas, bodes, vacas vivem, muito fedorento, muito sujo, escuro, sangue.
de todos os lados, a sua mãe tendo dor, a Virgem Maria, uma virgem dando luz. Você imagina uma virgem dando luz, vocês mulheres? Toda dor, todo sofrimento, e ser colocado e ser apresentado como um menino paupérrimo que só tinha trapos, lençóis para enrolá-lo. Ele não tinha uma roupinha branca, bonitinha, como muitos pais levam para a maternidade, uma roupinha tão bonitinha e bota no seu filho para a primeira foto, primeiro selfie com a criança, depois da maternidade. Não, ali era o quê? Ali já era a ira de Deus, ali já era o padecer, o viver nessa terra. O Verbo encarnou, o Verbo se fez carne. Cristo ali já estava nascido de mulher, sob a lei, nascido sob maldição, sofrendo como ser humano, suportando a ira de Deus contra o pecado de toda a raça humana. O catecismo fala de toda a raça humana. Não pense que o catecismo tem agora eita pastor, tem uma doutrina arminiana, vou rasgar essa parte do catecismo. Não, tem nada a ver. Raça não quer dizer cada pessoa. Raça é o gênero humano. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a ira que caiu sobre Jesus é a ira contra o pecado da humanidade. Porém, o sacrifício de Jesus é outra coisa, é objetivo, é sobre muitos, é para muitos. A qualidade da ira de Deus que caiu sobre Jesus é a qualidade da ira de Deus que está sobre todo o gênero humano. Porque você sabe, né? Desde a nossa queda no Éden, o que é que permanece sobre a raça humana? A ira de Deus. João, ele expressa as palavras de Jesus, que Jesus, o Jesus da Bíblia, não o Jesus que muitos cristãos querem esculpir no nosso coração e na nossa mente. Um Jesus bonachão, que não falava de ira, que não falava de maldição. Veja João capítulo 3, versículo número 35 e 36. Veja que esse Jesus da Bíblia, ele é um Jesus que fala a realidade dos pecadores sentirem qual o estado deles fora de Jesus, fora da fé. Veja, João capítulo 3, versículo 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos, às mãos do Filho. Versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem o quê? A vida eterna. O que todavia se mantém, então já mostra um estado, se mantém em rebeldia. Qual o estado do homem que não está crendo em Jesus? É um estado de rebeldia. Se mantém, você não se tornará, você se mantém rebelde contra o Filho, e esse rebelde não é você xingar Jesus como alguns blasfemos daquilo que se chama porta dos fundos, estão aí blasfemando o Senhor. Não estou falando desses blasfemos mais grosseiros, mas o fato de você não confiar só em Jesus, você já está em rebeldia. Se mantém em rebeldia contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele o quê? Permanecerá no futuro? Não. Permanece, presente. Permanece o quê? A ira de Deus. O que é que permanece sobre aqueles que vivem em incredulidade? A ira de Deus. O estado da humanidade fora de Jesus é ira. Se você se contenta com você mesmo, se você busca a salvação em outro e não somente em Jesus, você está debaixo da ira de Deus. Você está em rebeldia. Você não tem a vida. Ira. Então notem que sobre o Senhor Jesus, aquele padecimento tinha a ver com essa ira de Deus contra o pecado da raça humana. Para que essa ira pudesse ser retirada de sobre os seus eleitos, seria necessário o padecimento. Porque Deus não passa a mão em pecadores, por cima de pecadores. Deus não coloca os seus pecados debaixo do tapete.
Deus não é um pai omisso, um pai cúmplice dos pecados de seus filhos. Deus é um pai que trata pecados dos seus filhos. Ele não faz vista grossa para o pecado dos seus filhos. Ele não coloca debaixo do tapete os pecados dos seus filhos. Deus, ele trata pecado. E por isso que você que é pai, trate pecados com os seus filhos. Se você não tem um marido crente, você é esposa, trate o pecado com os seus filhos. Porque Deus trata o pecado nosso. Deus, ele não faz vista grossa aos nossos pecados. Deus, ele não faz de conta que nós não pecamos. Deus, ele trata os nossos pecados. Jesus é a prova disso, porque ele não passa a mão nos pecados. Um dos erros teológicos de pessoas que começam a aprender a fé reformada é esse, achar que Deus, pecado dos eleitos, beleza, Deus... Não! Ele levou sobre si as nossas transgressões. Por nossos pecados ele foi punido. Isaías viu aquilo. Ele levou as transgressões do seu povo, dos seus filhos. Jesus padeceu por causa disso, porque ele suportou a ira de Deus em seu corpo e na sua alma, em seu pleno ser, contra o pecado de toda a raça humana, para ele poder justificar os seus eleitos, para que a paz pudesse ser possível, para que você e eu pudéssemos estar aqui nesse culto prestando adoração ao Senhor sem o medo de sermos destruídos. Ele não passou a mão sobre as nossas cabeças, mas ele pesou a sua pesada mão sobre seu filho durante toda a vida dele, especialmente na cruz. Veja que o nosso catecismo ele vai dizer assim, resposta 37, segundo parágrafo: assim, por seu sofrimento como único sacrifício, não vários sacrifícios, pois não se repete o sacrifício de Jesus em nenhum sentido. Por seu sofrimento, o sofrimento do Messias, como o único sacrifício de expiação, ou seja, um sacrifício que substitui. Você era ou aquela que deveria ser colocada debaixo dessa ira de Deus e sofrer e suportar a ira de Deus em corpo e alma, mas ele substitui você por seu filho, ou seja, ele expia o pecado, expiação, substituição. Ele redime, ele paga. Ele redimiu o nosso corpo, ele resgatou, ele pagou o preço e resgatou o nosso corpo e a nossa alma da condenação eterna. Eu e você, por causa desse padecimento do Filho de Deus, não iremos receber corpos para vivermos uma eternidade debaixo da ira de Deus, porque ele nos redimiu, o nosso corpo e a nossa alma. Nossa ressurreição será uma ressurreição para a glória, não para a condenação eterna. Mas ele não só fez isso, mas Jesus, por seu sofrimento, ele conquista para nós aquilo que nós não conseguiríamos conquistar por nós mesmos. Ele conquista a graça de Deus. Por que Deus te ama? Porque Deus é gracioso com você. Porque Deus, ele se dispõe e se propõe e promete a você perdoar os seus pecados. Porque você acha que a face de Deus, ela sorri para você? Porque você acha que no final do culto o Senhor, ele vai te dar uma bênção, que vai falar dessa face radiante, brilhosa, misericordiosa sobre ti? Será que é por causa das tuas obras? Será que você é recebido em graça porque você é menos pecador do que aquela prostituta que se vende a noite inteira e no domingo de manhã está arrasada e não vai para nenhum lugar? Você tem a graça de Deus porque ela foi conquistada para você e por você, mediante Cristo. Cristo, ele conquistou a graça de Deus por causa da expiação dele. Ele expiou, ele tomou o seu lugar, ele padeceu a justiça, a obediência perfeita. A gente lê os mandamentos e
Se nós não compreendermos o Evangelho, o que será de nós quando ouvimos no domingo de manhã a lei do Senhor a cada domingo sendo lembrada a nós? O moralista, aquele que não entende a lei no contexto de Cristo, vai dizer: eu acho que eu sou o melhorzinho. Outros que não entendem o Evangelho da graça vai dizer: estou perdido. Mas você que pela graça de Deus entende o que Jesus fez, a sua obediência perfeita, a justiça que a Bíblia fala, você vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando nós ouvimos a lei do Senhor de manhã, quem me livrará? Mas ao mesmo tempo você vai fazer feito Paulo: graças a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Graças a Deus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Graças, e só lhe deu glória, somente a Deus toda glória, porque salvação foi conquistada para mim, justiça. Quando Deus olha para mim e para você, quando Deus, Ele de fato olha para mim e para você, Ele não vê eu e você, Ele não vê você durante segunda a segunda, domingo a domingo, quando você se irou como não deveria irar, quando você pensou coisas impuras como você não deveria fazer, quando você fofocou, quando você de fato estava plantando comunicação não edificante, quando você estava depositando confiança de igual modo, ou mais, em alguma coisa ou em alguma pessoa, idolatrando. Quando você praticou tudo isso, porque você está em Jesus, Deus olha para você como se você tivesse cumprido todos os mandamentos perfeitamente. Ah, pastor, olha, isso é difícil para eu crer. De fato, não é difícil. Vamos usar a palavra correta. É impossível você crer nisso se não for Deus fazendo isso pelo Espírito, regenerando você. Deus olha como se você nunca tivesse pecado. Você crê nisso? Isso faz a sua consciência não lhe consumir. Isso faz você direcionar-se para Cristo, porque Ele conquistou a justiça. Ele conquistou aquilo que Deus, Ele não via em você, e por isso Deus lhe odiava. Ele conquistou, e Ele disse: é dele pela fé. E Ele conquistou a vida eterna. A vida eterna não é algo que você se conquista por você mesmo. Salvação é graça, é dom de Deus que você e eu não merecemos. Qualquer pessoa que vir para você e dizer assim: para você ser salvo, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. É claro, a Bíblia fala: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É nossa responsabilidade dever pregar o Evangelho aos pecadores, dizendo: creia, se arrependa. Nada mais do que isso. E nós sabemos muito bem que fé e arrependimento são dons de Deus. Certo? Mas pare de fazer listinhas para obter salvação por elas. Isso, quem fala a você é o diabo e o homem. Se qualquer pessoa chegar para você e dizer: para você ser salvo, você tem que fazer isso e aquilo, você diz: arreda Satanás. Você só cogita das coisas que são dos homens. Mas se disser: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, você vai dizer que é Deus falando para você. E você vai para a igreja, você vem para os cultos, você vive uma vida de obediência. Por que é salvo? Não para ser salvo, porque a vida eterna foi uma conquista que Cristo conquistou para nós e nos deu por pura graça. Nós confessamos isso. Ele padeceu para isso. Ele padeceu para que, por meio do seu sofrimento, o único sacrifício de expiação, Ele redimisse o meu corpo e a minha alma da condenação eterna e conquistasse para mim, não só para mim, mas para todos os seus eleitos, a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Eu posso ter certeza que Deus o condenou. Por quê? Veja a resposta 38. Porque Ele padeceu sob o julgamento de Pôncio Pilatos. Porque o credo fala: padeceu sob juramento de Pôncio Pilatos. É porque quer nos ensinar a história? Será? Se você pegar a história, você vai saber que existiu Pôncio Pilatos.
um governador romano que administrava aquela região ali da Judéia. Ele existiu. Ele de fato julgou Jesus. Ele de fato viu que Jesus era inocente. Ele até intercedeu por Jesus. Ele disse: eu dou uma chibatada nele, solto. E Israel disse: não, crucifica-o, nós queremos um bandido. Parece com muitos eleitores no Brasil que querem um bandido e não um inocente para governá-los. Eles queriam um bandido, um ladrão, um sedutor, um homem, um revolucionário. Eles fizeram isso. E o pior é quando o bandido quer ser Cristo. Como no Brasil também tem bandidos que são assim. Israel disse: não quero ele. E foi Pilatos que disse: olha, eu estou vendo culpa alguma nesse homem. E na sua omissão, na sua malvadeza, no seu amor político por ele mesmo, ele lavou as suas mãos. O que é que estava acontecendo ali? Veja, a resposta é: embora inocente, Cristo foi condenado por um juiz terreno. Quem instituiu as autoridades? Quem que instituiu os presidentes, os juízes, os generais? Quem foi que instituiu? Quem foi? Deus. Ninguém aqui é anarquista. Ninguém aqui, eu espero, seja libertariano, porque o libertarianismo, que está sendo muito fervoroso no Brasil, prega praticamente contra isso, dizendo que praticamente não deve haver governantes. Seja uma anarquia de direita ou de esquerda, todas as duas não prestam, porque não são bíblicas. Deus instituiu os juízes. Deus instituiu as autoridades, a começar de sua casa. Seu pai e sua mãe são autoridades sobre você. Deus quer governar vocês pela mão dos seus pais. E por isso Deus sempre amaldiçoa filhos que são desobedientes às boas instruções dos pais. Deus estabeleceu seu marido como seu cabeça. Deus sempre amaldiçoará relacionamentos onde o marido não se coloca na sua posição e exerce seu ofício de cabeça. E amaldiçoará mulheres que, de fato, não querem reconhecer o domínio de Cristo em suas casas por serem rebeldes aos seus maridos nas boas instruções deles. Deus faz isso. Deus amaldiçoa nações revolucionárias. Deus amaldiçoa igrejas onde tem líderes que não são líderes e membros que são rebeldes aos líderes ordenados por Deus. Porque autoridades são instituídas por Deus. Vocês entendem isso? Pode ser Hitler. Hitler foi o cão, pastor, que... Não foi. Deus que fez isso. O que acontece então? Deus estava condenando o seu filho mediante um juiz terreno. É aquilo que os profetas depois vão falar, os apóstolos vão falar nas suas pregações em Atos. Nós estamos tendo os estudos de Atos nas terças-feiras e nós chegaremos a esse ponto. Deus, por meio da mão de iníquos, condenou seu filho. Então um juiz terreno estava dizendo: esse homem é inocente. A boca dele estava dizendo o que Deus declarou a Israel: meu filho é inocente, ele é o cordeiro, ele não tem dolo algum em sua boca, ele não fez mal nenhum. A autoridade estava de fato ratificando, e era Deus falando pela boca de Pilatos. Por isso que o credo tem sob Pôncio Pilatos. Se você nunca aprendeu isso, está aprendendo agora. É a palavra. E assim, por meio da condenação por um juiz terreno, e assim, ele nos livrou do severo juízo de Deus que haveria de cair sobre nós. E assim, por ele ser inocente, ele não tinha culpa. Isaías disse: dolo algum. Veja, versículo 9: designaram-lhe a sepultura com os perversos. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, embora que um tenha sido salvo. Designaram a morte dele com esses perversos, mas com o rico esteve na sua morte. A sepultura dele era novinha. José de Arimateia, um homem rico, num lugar rico. O corpo de Jesus foi ali depositado, mas
posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele era o Cordeiro de Deus. Ele era inocente. A sua inocência é nossa. E nós podemos ter certeza disso porque um juiz terreno disse: ele é inocente. Não vejo culpa alguma. Não há mais juízo, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode ter alegria na alma por isso. As suas tristezas podem ser imersas desse mar de graça. Ele, com a sua inocência, nos livrou do severo juízo, julgamento de Deus que haveria de cair sobre nós. Não mais cairá sobre nós. Tua alma deve descansar nisto. A inocência de Cristo é nossa inocência. Isso é evangelho, boa notícia. Nenhuma condenação. Meus pecados, pastor, desde novo. Sim, seu pecado original está encoberto. Seus pecados que você cometeu durante sua vida inteira, que você não pode consertar mais os resultados dele. Seu pecado o Senhor já resolveu. Inocência. Maldição nenhuma mais sobre nós. Toda a maldição está sobre ele. E a cruz também pregava isso. Veja, para nós encerrarmos. Pergunta 39. Há algum sentido especial em Cristo ter sido crucificado e não ter morrido de outro modo? Jesus poderia ser fuzilado. Ah, não pode, porque naquela época não tinha fuzil, né? Jesus poderia ser enforcado. Era um madeiro, né? Mas poderia ser num poste de concreto ou numa pedra. Poderia ser lançado, poderia ser apedrejado. Mas por que cruz? Por que a cruz? Porque era um madeiro. Era para cumprir a lei. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Isso é o que a lei dizia. Deuteronômio 21, 23. Não foi por acaso. Muitos antes de Jesus tinham sido crucificados, milhares de pessoas tinham sido crucificadas pelo Império Romano antes e depois de Jesus. Era normal o Império Romano pegar e usar esse tipo de instrumento punitivo, a pena capital desse tipo, para punir inimigos do Estado perigosíssimos. Mas o Filho de Deus foi, mesmo inocente, crucificado. Por quê? Resposta: existe um motivo sim, desse modo. Por causa disso, por causa desse tipo de morte, tenho a certeza de que Ele levou sobre si, Jesus levou sobre si, tomou para Ele a maldição que estava sobre mim. Veja, a maldição estava sobre mim, não há mais maldição sobre você, porque Jesus, Ele tomou sobre si a maldição que estava sobre você, como a maldição que está sobre a raça humana. Ele tomou para si. Por quê? Porque quem era crucificado era o quê? Maldito de Deus. Sabe por que a gente usa uma cruz sem aquela figura que dizem ser Jesus, mas a cruz só, vazada? Porque é uma pregação do Evangelho em forma de imagem. A cruz está vazia, o Senhor não está mais, o sacrifício foi de uma só vez. Não é pecado um crente usar uma cruz. É um símbolo do Evangelho. Você pode usar, se quer usar. Porque é uma pregação. Ele foi crucificado para a maldição de Deus ser retirada de mim. Eu não sou mais maldito. Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E quem foi pendurado no madeiro não fui eu, não foi você.
Quem foi pendurado no madeiro foi o inocente Filho de Deus, foi Jesus. Ele padeceu para que a ira de Deus não caísse sobre mim, para que a maldição de Deus fosse retirada de sobre mim. Jesus padeceu a ira de Deus em meu lugar. Você é amado por Deus, você é amada de Deus. Possa ser que falte amor de diversas pessoas na terra, que você queria que te amasse de modo muito profundo, mas apesar desses amores que você acha e que sente necessidade, e que às vezes é mesmo necessário você ser amado, você não usufrui deles, não tem deles. Você tem um amor de Deus sobre você e em você. Que alegria! Você achar que a sua vida não tem motivo? Não! Você é cristão, você é cristã. Deus te amou e Deus te ama. E a prova disso é que Jesus padeceu a ira de Deus em seu lugar. Então pare de ouvir a sua carne, pare de ouvir o seu eu, pare de ouvir o mundo, pare de ouvir essa ladainha satânica, carnal, de que ninguém me ama e ninguém me quer. Cale a sua boca, isso não existe. Pare de ouvir o mundanismo do seu coração e as setas do diabo serem cravadas na sua mente. Deus te ama. Fim de papo. Deus te ama. Jesus padeceu a ira de Deus. O que você deve fazer? Todos os dias: Senhor, te agradeço. Te amo, Senhor. Te amo. Cante o Salmo número 22, veja o que Jesus padeceu. Ali é o Salmo que mostra o padecimento do Senhor. Sinta o Evangelho penetrando em sua mente, descendo no seu coração, lhe abraçando, lhe aconchegando, lhe esquentando a alma. Sinta o amor de Deus em você, em palavras, em atos, a ceia. Sinta, Ele padeceu por você. Isaías viu isso. E Jesus olha a obra dele. Jesus olha a obra dele e se alegra da direita de Deus. Esses são os meus, Pai, que tu me deste. Meus irmãos, que evangelho maravilhoso. Porque eu vou ficar me deixando deprimir ao ponto de desejar o inferno, já que o Senhor tirou o inferno de sobre mim e me tirou do inferno que eu merecia, pois o meu inferno Ele fez cair sobre o seu Filho. Por quê? Que essa palavra de Deus preencha a tua alma e teu entendimento. O Senhor padeceu. Ele foi crucificado. Ele foi condenado sob o julgamento de Pôncio, por meio do julgamento de Pôncio Pilatos, para que eu pudesse ter paz, para que eu pudesse tranquilamente enfrentar a minha vida com a luz do Evangelho e guiar os meus pés e a minha felicidade nesta luz, louvando aquele que padeceu por mim, Jesus. Que Deus te abençoe, que a tua alma seja consolada e que você viva em gratidão, não ingratidão, mas em gratidão por esse Jesus que padeceu em seu lugar. Amém.